O filme Homem-Aranha Um Novo Dia chega dia 29 de julho nos cinemas aqui no Brasil. E eu tô muito ansioso por esse filme porque, Homem-Aranha. E eu quero entender junto com vocês a cronologia de Homem-Aranha e como é que a gente chegou na história atual do grande amigo da vizinhança, o Peter Parker do Tom Holland. Tudo que você precisa saber antes de assistir Spider-Man Brand New Day. Falta menos de um mês pra Homem-Aranha Um Novo Dia chegar ao... Tô assistindo isso dia 28 de julho, então falta um dia. E ele escreveu julho errado aqui. cinemas. Mas antes de ver Peter Parker enfrentando o que tá por vir, precisamos lembrar como ele chegou até aqui. Desde o dia em que Tony Stark encontrou um adolescente com poderes no Queens, até o sacrifício que Peter Parker enfrentando o que tá por vir, falta menos de um mês pra Homem-Aranha Um Novo Dia chegar aos cinemas. Mas antes de ver Peter Parker enfrentando o que tá por vir, precisamos lembrar como ele chegou até aqui. Desde o dia em que Tony Stark encontrou um adolescente com poderes no Queens, até o sacrifício que apagou Peter da memória de todos, vamos repassar cada aliança, cada perda, cada vilão e cada decisão que transformou o protegido do Homem de Ferro em um jovem herói completamente sozinho. A Marvel Studios e a Sony integraram o Homem-Aranha ao universo cinematográfico da Marvel sem repetir uma origem que o público já conhecia. Na história clássica, o Peter deixa escapar um ladrão que depois mata seu tio Ben e essa culpa impulsiona ele a usar os seus poderes com responsabilidade. O MCU não confirma cada detalhe dessa versão, mas quando Tony encontra Peter em Capitão América Guerra Civil, ele já tá 6 meses com poderes. Ele evita acidentes e roubos, fabrica o seu próprio fluido de teia e usa um traje caseiro. Pra mim, o melhor Peter Parker é o Tobey Maguire, mas eu tô com expectativa de que esse filme pode mudar tudo e tornar realmente o Tom Holland um melhor Homem-Aranha. O Peter acredita que não agir quando se pode ajudar o torna responsável pelas consequências. Tony é o seu ídolo e logo se torna seu mentor e figura paterna. Guerra Civil começa com um desastre de lagos. O Wanda desvia uma explosão que mata civis, dando origem aos acordos de Sokovia. O Tony, culpado por Ultron, aceita a supervisão governamental. O Steve desconfia do controle político. O Zemo incrimina Bucky no atentado de Viena. T'Chaka morre. T'Challa busca vingança e Steve protege Bucky com Sam. Os Vingadores se dividem. Tony visita o Queens com o pretexto de uma bolsa de estudos. Conhece May, descobre Peter e se surpreende com seu fluido de teia. Peter lhe diz que quando você pode agir e não faz isso, é responsável pelo que acontecer. O Tony o recruta, lhe dá um traje e o leva para a Alemanha. No aeroporto, Peter rouba o escudo do Capitão América, fala sem parar, admira todos, usa suas teias, é superado pelo Capitão e ajuda a derrubar o gigante. Ele termina esgotado. Tony envia ele de volta para casa. Guerra Civil é um filme muito bom, só que eu acho que o hype em cima dele foi muito maior do que o filme em si. Foi a primeira vez que a gente teve essa ideia de juntar vários heróis em um mesmo filme. Deu certo, e aí por isso que eles repetiram a mesma fórmula ali no Guerra Infinita e Ultimato, né? Homem-Aranha de volta ao lar retrocede à Batalha de Nova York. Adrian Thomas e sua equipe limpam os restos de Chitauri até que o Departamento de Controle de Danos, apoiado por Stark, tira o contrato deles. Thomas conserva parte da tecnologia alienígena e durante os anos seguintes rouba mais material, incluindo componentes do Ultron, para fabricar armas e manter sua família. Assim nasce o Abutre e seu mercado negro. Peter volta da Alemanha convencido de que logo será um Vingador, mas o Tony lhe ordena se manter perto do chão como um amigável herói da vizinhança, enquanto o Happy deixa suas ligações sem resposta. O Ned descobre que o Peter é o Homem-Aranha e se torna seu apoio técnico. O Peter encontra as armas do Thomas e, decidido a provar que ele está preparado, permite que Ned desative o protocolo de rodinhas do treinamento do traje Stark. As funções avançadas lhe dão mais poderes do que ele sabe controlar. Seguindo a equipe do Abutre, Peter fica preso em um depósito federal e descobre que os núcleos Chitauri explodem ao receber radiação. Ele compreende que Ned está carregando um igual e chega a um monumento de Washington bem quando o núcleo explode. Peter salva Liz e seus colegas, um ato que mais tarde levará Thomas a lhe dar uma chance. Em seguida, Peter interrompe uma venda de armas para o Escorpião sem saber que Tony já havia alertado o FBI. Uma arma alienígena parte o barco ao meio. Peter tenta montá-lo, uni-lo com suas teias, mas o Homem de Ferro precisa salvar todos. O Tony retira o traje dele depois que Peter admite que sem o traje ele não é nada. O Tony responde que, se isso é verdade, então ele não deveria ficar com o traje. O Peter tenta voltar a uma vida normal e convida Liz para o baile, mas ao buscá-la descobre que o pai dela é o Abutre. Thomas deduz que o Peter é o Homem-Aranha. Ele lembra que o garoto salvou sua filha e exige que ele abandone o caso. O Peter entra no baile, mas decide ir embora para detê-lo. Com o traje caseiro, ele enfrenta o Abutre, fica soterrado sob um galpão e compreende que ninguém vai vir resgatá-lo. Embora entre pânico e chore, ele se obriga a se levantar sozinho. Esse é o momento em que ele deixa de depender do traje do Tony e demonstra que realmente é o Homem-Aranha. O Abutre tenta
tenta roubar o avião que transporta. Embora entre pânico e fica soterrado no baile, mas decide ir embora para detê-lo. Com o traje caseiro, ele enfrenta o Abutre, fica soterrado sob um galpão e compreende que ninguém vai vir resgatá-lo. Embora entre pânico e chore, ele se obriga a se levantar sozinho. Esse é o momento em que ele deixa de depender do traje do Tony e demonstra que realmente é o Homem-Aranha. O Abutre tenta roubar o avião que transporta as tecnologias dos Vingadores da antiga torre. O Peter impede o roubo, desvia o avião para que ele não caia sobre a cidade e salva Thomas quando suas asas explodem. Tony Stark lhe oferece uma vaga oficial nos Vingadores, uma armadura superior e um quarto com complexo, mas Peter recusa tudo porque entende que ainda precisa crescer como um herói local. O Tony devolve seu traje e May descobre sua identidade. Na prisão, McGargan pergunta quem é o Homem-Aranha. Eu acho esse filme meio Sessão da Tarde, mas ao mesmo tempo o vilão ele te dá um suspense e um medo assim muito sutil. Esse ator aqui também, ele é um dos vilões, né? Ele participou de Better Call Saul, pra quem assistiu. E ele é muito bom também. E parece que ele vai reaparecer nesse novo filme do Homem-Aranha. Eu acho que eu vi ele no trailer. Mas Thomas não revela a identidade do Peter pra Gargan. Vingadores Guerra Infinita leva o herói da vizinhança pra uma guerra cósmica. O Thanos destrói a nave Asgardiana, derrota Hulk, mata Loki e obtém a joia do espaço. Randall envia o Banner pra Terra pra alertar o Doutor Estranho e o Tony. Quando a nave aparece sobre Nova York, o Sentido Aranha alerta o Peter. O Ned cria uma distração e Peter se junta a Tony. Um dos filhos do Thanos sequestra o Doutor Estranho pra obter a joia do tempo. O Peter se agarra à nave para resgatá-lo. Ele começa a ficar sem oxigênio e o Tony salva enviando o traje aranha de ferro. Já lá, Tony tenta mandá-lo de volta para casa, mas o Peter se recusa porque diz que não pode ser um herói da vizinhança se o Thanos destruir a vizinhança inteira. Depois ele propõe um plano inspirado no filme Aliens, jogando o vilão no espaço e resgatando o Doutor Estranho. O Tony finalmente reconhece Peter como um vingador. O sonho que ele seguiu durante De Volta ao Lar se cumpre enquanto eles viajam diretamente ao encontro de Thanos. Guerra Infinita é absoluto cinema, né? É impressionante. É muito bom, velho. Pô, esse eu acho que é o melhor filme de herói que eu já assisti. Não tem como. Guerra Infinita sozinho, ele é um filme extremamente corajoso pra um filme de super-herói, né? Você ter todos os heróis é ter coragem, né? Em Titã, Peter, Tony e Doutor Estranho unem forças com os Guardiões da Galáxia. O plano quase funciona. O Peter cumpre sua parte mobilizando o Thanos enquanto o grupo tenta tirar a manopla. Mas o Peter Quill descobre que a Gamora morreu, perde o controle e permite que Thanos escape. Thanos consegue a última joia em Wakanda e Thor não acerta na cabeça. Quando o estalo acontece, Peter sente sua morte antes dos outros graças ao seu sentido aranha. Essa cena aqui é triste demais, velho. Diz que não está se sentindo bem, pede desculpas e se transforma em pó diante dos seus braços. O garoto que Tony introduziu no mundo dos heróis passa de protetor do Queens a Vingador e de Vingador a vítima em questão de horas. Vingadores Ultimato começa quando os sobreviventes descobrem que o Thanos destruiu as joias. 5 anos depois, Scott emerge do reino quântico e propõe recuperarem as joias do passado. Os Vingadores executam um plano, reúnem as joias e constroem uma nova manopla. O Hulk a utiliza e faz o estalo que traz de volta todos os desaparecidos. O Thanos de 2014 destrói a base. O Capitão América fica sozinho diante de seu exército e então os portais se abrem. Peter retorna falando sem parar e Tony, em vez de responder, o abraça. Durante a batalha, Peter transporta a manopla e a entrega para a Capitã Marvel. Thanos consegue recuperá-la e tenta estalar os dedos novamente, mas nada acontece porque Tony tirou as joias. Tony diz que é o Homem de Ferro e sacrifica sua vida para destruir Thanos e seu exército. O Peter lhe implora que resista, mas não pode salvar o homem que o trouxe para o mundo dos Vingadores. Absoluto cinema. No funeral, ele permanece ao lado da May. Ele perdeu seu mentor e figura paterna, mas também herdou o peso do seu legado. Homem-Aranha longe de casa explica que aqueles que desapareceram durante o estalo retornaram com a mesma idade, enquanto os outros envelheceram 5 anos. O Peter continua de luto por Tony e o mundo exige que ele se torne o novo Homem de Ferro, mas ele só quer aproveitar a viagem escolar pela Europa e se aproximar da MJ. Em Veneza, Queen Beck parece derrotar um elemental da água. A imprensa o chama de mistério e o público aceita o suposto herói de outro universo. Nick Fury obriga Peter a colaborar e lhe entrega os óculos Edith, que Tony deixou pra ele e que controlam uma rede de drones e armas da Stark. Uma arma super poderosa, a capacidade de destruir uma cidade, eu acho que você não dá pra um adolescente de 17 anos, né? Beck escuta suas inseguranças, age como um mentor compreensivo e parece muito mais maduro para carregar o fardo do legado de Tony. Convencido de que Beck é o sucessor adequado, Peter lhe entrega o Edith. Peter vai embora sem saber da verdade. Então Beck revela à sua equipe de antigos funcionários da Stark que os elementais e seus poderes são ilusões criadas com hologramas e drones. Beck acredita que Tony se apropriou do mérito da sua tecnologia e planeja forjar desastres para depois fingir que os detém, tornando-se um novo grande herói. MJ deduz que Peter é o Homem-Aranha e um projetor preso em teias prova que o mistério é uma fraude. Peter viaja para Berlim para alertar o Fury. Lá, versões falsas de Fury e Maria Hill perguntam quem mais conhece o segredo. Todo lugar é uma ilusão, e Beck descobre que MJ
MJ e os amigos de Peter também sabem a verdade. Essa é uma das melhores cenas desse filme. Essa disputa psicológica onde o Peter não sabe o que é real, as animações em 3D, a dinâmica da luta, é absurdo, é absurdo. Eu acho muito boa essa cena. Agora ele decide atacar seus amigos antes que falem. Depois utiliza visões como Tony Stark zumbi para explorar a culpa, a insegurança e o medo de Peter de não estar à altura antes de enganá-lo para que um trem o atropele. O Happy resgata o Peter e o lembra de que Tony duvidava de si mesmo. Aqui o Peter já tá com um psicológico totalmente abalado, que a gente já viu o Peter Parker real, né? O que é todo traumatizado de batalha com um vilão. Acho que aqui começou a criar essa forma aí do Homem-Aranha que a gente vai ver nesse novo filme. O Peter compreende que não precisa se tornar outro Homem de Ferro. Ele fabrica um novo traje com a tecnologia Stark e decide confiar no seu sentido aranha. Em Londres, ele atravessa as ilusões e derrota os drones. Um deles fere Beck. Peter recupera o Edge, desliga a rede e o mistério morre. Peter e MJ iniciam seu relacionamento, mas na cena pós-créditos, J. Jonah Jameson publica um vídeo manipulado que culpa o Homem-Aranha pelos crimes do mistério e revela ao mundo que ele é Peter Parker. Homem-Aranha sem volta pra casa começa imediatamente depois. A revelação pública destrói a vida privada do Peter, May, MJ e Ned, embora o Matt Murdock consiga retirar as acusações. Matt Murdock aparecendo foi marcante. Peter pede ajuda ao Doutor Estranho para que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha, mas interrompe o feitiço porque quer conservar as memórias da May, da MJ, do Ned e do Happy. O feitiço danificado abre um multiverso e atrai Doutor Octopus, o Duende Verde, o Electro, Homem-Aranha e o Lagarto. O Doutor Estranho quer mandá-los de volta, mas Peter descobre que alguns deles morreriam assim que retornassem. Seguindo a compaixão de May, ele decide curá-los em vez de condená-los e enfrenta o Doutor Estranho para defender essa escolha. No apartamento do Happy, Peter repara o chip inibidor do Octopus. Otto deixa de ouvir as vozes dos braços mecânicos, recupera o controle da sua mente e volta a controlá-los por vontade própria. Então a personalidade do Duende Verde domina Norman e destrói o plano. Durante a luta brutal, o planador e a explosão ferem mortalmente a May. Antes de morrer, ela ensina o Peter que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O momento canônico. A perda consome o Peter e o impulsiona a buscar vingança. MJ e Ned encontram os Homem-Aranha de Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Eles também conheceram a culpa e o luto. Ao falar do tio Ben e da Gwen, eles ajudam Peter a processar a morte da May e a compreender que matar Norman não o trará de volta. Os três completam as curas e atraem os vilões para a Estátua da Liberdade. Durante a batalha, curam cada um com a ajuda do Octopus. Peter tá prestes a matar o Duende, mas o Peter do Tobey o impede. Em vez de se tornar um assassino, o Peter cura Norman e salva o responsável pela morte da May. O multiverso continua se abrindo e o Doutor Estranho já não consegue contê-lo. O Peter faria o sacrifício definitivo. Todos devem esquecer por completo quem é Peter Parker. Ele se despede da MJ e do Ned, aceita que o Happy também o esquecerá e permite que o Doutor Estranho complete o serviço. O feitiço salva o multiverso. Depois ele encontra MJ e Ned seguros e a caminho do MIT. Embora tivesse prometido explicar tudo a eles, decide não trazê-los de volta ao perigo. Ele começa do zero em um apartamento pequeno, estuda para o supletivo, cria seu próprio traje e patrulha Nova York sem May, sem Tony, sem tecnologia Stark, sem os Vingadores e nenhuma única pessoa que lembre quem ele é. O feitiço não apaga a responsabilidade de ser Peter. Pelo contrário, elimina todas as recompensas pessoais que ele poderia receber por ser um herói. Ninguém conhece seu sacrifício, mas ele continua patrulhando porque fazer o que é certo nunca dependeu de ser lembrado. Assim ele começa de verdade sua vida como um herói sem rede de apoio. A preparação para um novo dia parte desse novo estado. O Peter tá sozinho, esquecido e sem apoio, mas continua escolhendo fazer o que é certo como um Homem-Aranha urbano. Isso é tudo que você precisa saber antes de assistir o novo filme do Homem-Aranha nos cinemas. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tá aí indicando filmes, fez um resumo bem legal dos filmes do Homem-Aranha que passaram e tô muito empolgado. Vou assistir o filme amanhã. Se você tá assistindo esse vídeo depois do lançamento, comenta aqui embaixo o que você achou do filme. É isso. Forte abraço.